Boa noite, pessoal. Estamos aqui em nossa live semanal do Inclui IFSC, que acontece sempre às 19 horas, todas as segundas-feiras. Aqui pela página do Facebook do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Araranguá. E o nosso tema de hoje será uma proposta inclusiva para estudantes com deficiência intelectual. Nossas lives buscam temas que auxiliam no processo inclusivo dos alunos com deficiência na rede escolar. Meu nome é Luciane Lumertz Aguiar, sou profissional especializado de atendimento a pessoas com deficiência do campus de Araranguá. E hoje estou aqui para mediar essa nossa conversa com a nossa convidada, Ana Paula Boff, com auxílio dos meus colegas intérpretes do IFSC, Anderson e Jaqueline. Então, vamos lá. Vou começar apresentando a nossa convidada. Ana Paula Boff possui graduação em Pedagogia, mestrado em Educação e é doutoranda no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da UFSC. Pesquisadora na área dos estudos sobre deficiência, atualmente é pedagoga no Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis. Com atuação no Núcleo de Acessibilidade Educacional, NAI, atuou como segunda professora e professora alfabetizadora. Boa noite, Ana. Boa noite. Vou começar com um questionamento que muitos de nós, tanto os professores como os demais membros do grupo escolar, estão em constante procura por uma resposta. Como pensar uma proposta inclusiva para estudantes com deficiência intelectual? Certo, muito interessante. Obrigada, Luciane, obrigada ao IFSC Campus Araranguá pelo convite. Me sinto muito feliz em estar aqui hoje conversando com vocês, né? Esse formato de live é um pouco diferente do que estar com os professores no momento de formação, em que a gente olha no olho, né? Mas, então, sejam todos e todas bem-vindas, sintam-se abraçados. E realmente essa é uma pergunta bem interessante, Luciane. Eu considero muito importante pensar, né, a partir da perspectiva da educação inclusiva, né, como ponto para pensar esse questionamento, a partir dos pressupostos, dos fundamentos da educação inclusiva, né? Nós, professores, nós levamos para a nossa prática aquilo que nós aprendemos durante o nosso processo formativo, as concepções, né, que nós temos de educação, de sujeito, de aprendizagem. Então, fundamental é iniciar com essa proposta, né, de entender os fundamentos, e aí, ao longo da nossa conversa, a gente pode ir pensando em ações, em estratégias mais práticas, né, voltadas mais para a realidade que os professores vivenciam e que realmente é um desafio, né, pensar no processo educativo do estudante com deficiência intelectual, assim como é um desafio pensar no processo educativo de qualquer estudante, né. Então, a educação inclusiva é um movimento político, social, teórico, que entende que todos os estudantes têm direito à educação e de estar e aprender juntos na escola comum. Esse ponto eu acho fundamental, que além do acesso, que esses estudantes tenham as oportunidades de aprendizagem também. A educação inclusiva, ela está pautada, né, numa pauta aí de justiça social, de direitos humanos, e coloca em destaque a valorização das diferenças, a diferença como algo que nos constitui como ser humano, né? Algo que é visto e reconhecida de forma positiva, né? Aqui a diferença perpassa a todos nós. E aí também o estudante com deficiência intelectual, deficiência visual, transtorno do espectro autista, né? E vários autores, né, vários pesquisadores
trabalham a partir desse conceito, desse construto teórico que é a educação inclusiva, colocando a importância de que a escola como um todo seja, né, uma escola inclusiva. E aí isso perpassa, é um processo, é um movimento coletivo, e vai envolver uma reorganização das escolas, essa diferença sendo reconhecida, valorizada, né? E aí tem uma autora que eu gosto muito, que é a Nau Jorques, que ela coloca tudo isso, então, né? Essa necessidade da mudança, de repensar o que nós entendemos por aprendizagem, por educação, né, de modo mais amplo. E ela coloca que a inclusão escolar é também um processo de luto. E aí eu vou pedir licença para vocês para fazer a leitura dessa citação, é uma citação, né, curta, mas que ela é muito interessante para a gente começar a pensar um pouco mais especificamente nas práticas que a gente realiza em sala de aula. Então, a Nau Jorques coloca, né, trabalhar com estudantes com deficiência exige do professor, entre outros, tolerância à frustração, pois deverá trabalhar também com suas perdas, ou seja, elaborar um tipo de luto. Luto do mundo acadêmico, dos saberes tradicionais e unilaterais, do professor idealizado, do aluno perfeito, de um modelo de escola e de ensino, enfim, luto de uma parte de sua história pessoal e escolar, que, querendo ou não, são constitutivas de sua identidade e farão parte da sua formação. É um texto que essa autora escreveu em 2003, mas é muito atual, né, para a gente pensar o que está sendo realizado em sala de aula com os estudantes, que oportunidades de ensino eles estão tendo. E aí, a chegada dos estudantes com deficiência traz essas dúvidas, essas inquietações. Como que o professor pode trabalhar no sentido de levar a aprendizagem, possibilitar, né, a possibilidade dos estudantes, se a escola, esse professor, não reinventar também as suas práticas. Nós temos o ensino tradicional muito forte na nossa formação, né? Nós, como estudantes, vivenciamos isso, tanto no nosso percurso formativo na educação básica, no ensino superior, mas o ensino tradicional, ele já vem há algum tempo mostrando que ele não tem, né, a possibilidade de ensinar a todos, né, até o que é realizado nessa perspectiva, que é uma perspectiva mais padronizada, de entender o sujeito, né, como um aluno típico, a média. Existe aí um mito da homogeneidade, de que todos vão aprender da mesma forma, no mesmo ritmo, né, o professor assume muito a posição de um transmissor, e aí vai ser solicitado que o aluno reproduza aquele aprendizado. Então, a Mantuan, que é uma autora brasileira que estuda questões relacionadas à educação inclusiva, ela faz um apontamento que eu acho que é muito interessante para a gente pensar, uma reflexão, né, para nós professores. A perspectiva da educação inclusiva, ela é incompatível com um sistema, com uma abordagem tradicional. É por isso que eu apresentei, porque se entende que existe um modelo de aluno ideal, o aluno típico. Então, tanto os estudantes que possuem altas habilidades, o aluno com deficiência intelectual, tanto o que está além ou aquém dessa média, vai encontrar dificuldade, né? E, nessa perspectiva, o aluno é responsabilizado se aprendeu ou não. Então, pensando nessa escola inclusiva, a primeira coisa que nós temos que pensar é isso, né? Eu, professor,
como eu estou organizando as minhas aulas, que oportunidades eu estou levando realmente, pensando na minha turma, nos meus alunos reais que eu tenho lá na sala de aula, né? Em relação ao estudante com deficiência intelectual, não tem como nós sabermos a priori, antecipadamente, né, como organizar o processo educativo desse estudante. Não tem uma receita, né? São esses pressupostos, esses fundamentos que vão poder embasar a nossa prática e realmente possibilitar, por meio da mediação de experiências concretas, reais de vida, que ele aprenda, né? Estudos, pesquisas já mostram que por meio do ensino convencional, dificilmente esse estudante vai conseguir aprender, se desenvolver e avançar nos conteúdos. Então, vai precisar de que esta escola, esse professor, realmente pense, né, no processo educativo deste aluno e de todos os demais, né? A aprendizagem, ela é singular, ela é muito específica de cada sujeito, por isso que pensar um método único para ensino não vai ser eficaz nem para esse estudante, mas também para poucos, né? São poucos que conseguem aprender realmente com essas perspectivas. E há um tabu em relação aos estudantes com deficiência intelectual, né? Por um longo período, esses estudantes frequentaram escolas especiais, né? E aí, nos últimos anos, se inseriram, né, na escola comum. E aí, eu acho que tem algumas questões que a gente pode ir avançando, né? Uma delas é o entendimento de que todos podem aprender. Esse é um conceito central, né, na teoria histórico-cultural também, nessa perspectiva de que a aprendizagem impulsiona, antecede o desenvolvimento. E aí eu acho bem interessante apresentar essa diferença da teoria histórico-cultural, em que a aprendizagem, a mediação são fundamentais para o processo de desenvolvimento humano, né, e aí de todos os processos que vão perpassar a constituição desse estudante, né, e o que é mais relacionado à perspectiva de Piaget, de que existe um determinado nível de desenvolvimento, e aí ele trabalha, né, com etapas bem definidas, e de que esse organismo, essa pessoa, tenha desenvolvido um nível de maturação para poder aprender. Então, eu, professor, que estou lá diretamente com um estudante com deficiência intelectual, com deficiente, né, com a pessoa com autismo, com uma pessoa com deficiência visual, o que eu entendo desse processo de aprendizagem? Porque dependendo da minha concepção, do que eu entendo por aprendizagem, eu vou mobilizar, né, as diversas mediações, recursos de ensino para que a pessoa aprenda. Então, eu acho que é muito importante esse entendimento, né, e o Vygotsky fala que essa aprendizagem, ela ocorre no meio social, na relação, né, e que independente da condição orgânica, biológica, nas relações sociais, é por meio desse contato com o outro que a pessoa vai aprender. Mais à frente eu vou voltar, vou aprofundar um pouquinho mais essa questão, que eu acho que ela é bem central para a gente entender como o papel do professor é fundamental, né? E nesse sentido também, as expectativas que nós temos em relação aos nossos estudantes vão ter total reflexo com os procedimentos de ensino que nós utilizamos, a avaliação, toda essa mediação realmente, né? Um outro conceito que eu acho bem central para a discussão
é relacionado à inteligência, né? E por muito tempo se considerou que a inteligência é única e geral. Então, eu sou ou não inteligente, né? Eu gosto muito do conceito do Howard Gardner, né? Que é o criador da teoria das inteligências múltiplas, porque ele coloca que a inteligência é um potencial neural, né? Mas que pode ou não ser acionado em um determinado contexto social, em uma determinada cultura. Então, existe uma base biológica, mas existe todo um aparato biológico que pode contribuir para que essa pessoa desenvolva, né, as várias habilidades. E então ele traz, né, que existem aí diferentes formas de inteligência. Ele amplia essa perspectiva que eu percebo muito na escola, mas também na sociedade, né, de que a inteligência lógico-matemática e linguística são as mais valorizadas. E eu acho que esse é um ponto também muito interessante para o professor analisar, porque a inteligência lógico-matemática e a linguística são as áreas ali que o estudante com deficiência intelectual pode apresentar mais dificuldades, né? Então, nessa perspectiva, será que ele não é inteligente? Até porque nós utilizamos, né, socialmente, né, esse entendimento de inteligência como algo que é um elogio, né? E aí, tantas outras possibilidades, tantas outras habilidades que esse estudante possa ter, né, relacionado a esporte, a música, e isso não aparece na escola, porque não é reconhecido como inteligência. Então, eu gosto muito do Gardner, eu acho que ele amplia, né, essa visão sobre a inteligência, trazendo outras perspectivas, né? Então, ele fala, sim, da inteligência lógico-matemática, linguística, né? Corporal, sinestésica, musical, espacial, naturalista, interpessoal, intrapessoal. Então, ele amplia esse leque e destaca. Eu posso ter ali uma inclinação biológica para uma determinada inteligência, por exemplo, a inteligência musical, né? Uma criança que desde cedo demonstra que tem habilidade para tocar um determinado instrumento, né? Se essa criança tiver acesso a uma aula de música, uma aula para tocar esse instrumento, é uma família que tem condições de comprar o equipamento para que ela faça os testes em casa, provavelmente ela vai desenvolver muito mais essa habilidade, né? Então, tem uma relação direta com o meio social, com a cultura, em poder desenvolver essas habilidades que têm um fundo biológico, sim, mas que vão se acentuar, que vão conseguir realmente, né, avançar, tendo reais oportunidades de vida, né? Então, eu acho fundamental destacar também a pessoa com deficiência, ela é, antes de qualquer coisa, uma pessoa, né? Uma pessoa que tem potencialidades, que tem dificuldades, que tem sonhos, que tem projetos de vida, como qualquer outra pessoa, né? E a deficiência intelectual é mais uma das características que constitui, que atravessa esse estudante, além de tantas outras, né, que também fazem parte dessa pessoa. Então, eu acho fundamental olhar para o sujeito da aprendizagem, que
possui uma deficiência intelectual, né? Mas entre tantas outras características que também o constituem. Então, inicialmente, né, como algo mais de base, para que a gente vá conversando e pensando, seriam esses conceitos principais, de que todos podem aprender, desde que hajam condições apropriadas para isso, né? E aí a escola tem um papel fundamental para ampliar as oportunidades de aprendizagem de todos. Muito bem, Ana. Então, vamos dar sequência aqui. Quais as principais dificuldades dos estudantes com deficiência intelectual e as barreiras que eles encontram, na sua opinião? Por muito tempo, como eu comentei, os estudantes com deficiência intelectual ou ficavam no seio da família, ou frequentavam a escola especial, né? E a partir da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, então, esses estudantes passam a frequentar a escola comum. Na perspectiva da educação inclusiva, né, o objetivo, o fim da escola é eliminar as barreiras, as diversas barreiras que existem, né, na escola, seja ela física, arquitetônica, informacional, comunicacional, atitudinal, né, e pensando assim nas barreiras, né, que o estudante com deficiência intelectual encontra, eu acredito que elas perpassam principalmente a barreira atitudinal, né, que vai se refletir na subestimação desse estudante, na infantilização das práticas, né, e nós temos um discurso social também muito voltado para a independência, né, e sim, né, eu entendo que é muito importante que a pessoa se desenvolva e tenha a independência de pegar um ônibus, ir ao mercado, ter, assim, uma participação na vida social como qualquer outra, né? Mas, dependendo da condição do aluno, ali do grau de comprometimento, vamos dizer assim, da deficiência, pode ser que mesmo eliminando as barreiras, esse sujeito tenha necessidade de um suporte mais direto, né, para aprendizagem, ou uma outra condição, uma deficiência física, que a pessoa precise de um auxílio, né, para higiene, para locomoção, que é o conceito de interdependência, né, que ganha aí todo um destaque com as teóricas feministas do modelo social, né, principalmente ali a discussão que vem na segunda geração do modelo social, né, de que a quem está voltado esse discurso de não ter dependência, né, de ser independente. Tem também uma construção aí de ser produtivo, de se inserir no mundo do trabalho, né, que é uma luta muito justa, que foi uma bandeira, uma pauta que foi levantada, né, pelos teóricos ali da primeira geração do modelo social, que era de que as pessoas com deficiência tivessem o direito, né, de se inserirem na escola, no mundo do trabalho, de constituírem família. E aí as feministas, as teóricas feministas, elas trazem essa contribuição ao modelo social, dizendo que tudo bem, né, ter relações de interdependência. Todos nós mesmos, né, em algum momento da nossa vida, vamos ter, né, esse processo de interdependência em alguma área da nossa vida. E isso não faz com que a pessoa com deficiência seja menos digna, tenha capacidade de tomar as suas decisões, né? Então, eu vejo essa como uma das barreiras ainda muito forte
de que este aluno tem que ser independente, né? E eu vejo como um discurso que às vezes até mesmo, né, eu utilizo, mas que desconsidera aqueles que talvez vão precisar de um suporte maior, e aí, por exemplo, a pessoa com deficiência intelectual severa, ela provavelmente não vai desenvolver-se de forma independente em todas as áreas da vida dela. Ela vai precisar de um suporte maior ou menor, né, dependendo da situação. E aí, em relação às dificuldades mais voltadas ali ao meio escolar, que a pessoa com deficiência intelectual pode apresentar, isso vai depender muito do perfil do estudante, né? Dentro da deficiência intelectual, a gente tem, assim, uma amplitude grande de condições, tem as questões genéticas, as síndromes. Eu não pretendo entrar muito nessas questões genéticas, né? Mas são várias questões aí que podem acarretar a deficiência intelectual, e não existe necessariamente um marcador físico, né? Por exemplo, a pessoa com síndrome de Down, aí isso fica mais evidente no seu fenótipo, né? Que vai estar visualmente ali aparecendo, mas não necessariamente, né? Então, isso é uma reflexão interessante. Eu vou citar a síndrome de Down, porque foi um público com o qual eu trabalhei na minha pesquisa de mestrado, né? Tenho, assim, mais afinidade com essa temática, e de fazer essa reflexão. Nós temos visto nas pesquisas, na mídia, nas redes sociais, exemplos de pessoas com síndrome de Down, que têm deficiência intelectual, que estão entrando na universidade, que estão, né, se inserindo no mundo do trabalho, e até bem pouco tempo atrás, a expectativa de vida, né, das pessoas com síndrome de Down era muito reduzida se comparada a outras pessoas, né, sem a síndrome, sem deficiência. E com o tempo, com as mediações, com o acesso, né, que essa criança tem muitas vezes desde que nasce, na tenra idade, que aí a família observa que é uma criança com síndrome de Down e iniciam, né, o tratamento, as terapias, e aí a estimulação precoce. Então, tem se observado como essa relação, né, da mediação, da estimulação, das experiências concretas de vida, têm sido importantes para as pessoas, por exemplo, com síndrome de Down, né? Em outros casos, em que não tem, talvez, esse marcador físico, né, e que aí esse diagnóstico é mais tardio, e aí a família perde, né, a escola perde essa possibilidade de fazer esse trabalho de estimulação, né, de mediação mais específica, intervenções mais específicas para a pessoa. O que eu acho importante também nesse sentido comentar, que não são todas as pessoas com síndrome de Down que possuem deficiência intelectual, né? Tem tantas outras questões, assim, que eu poderia citar, o próprio autismo, né? Mas o foco sempre é conhecer aquela pessoa, independente do diagnóstico. Quem é este sujeito? Quem é este estudante? Né? Eu acho que esse sempre é o ponto de partida. Não tem diagnóstico? Ok, vai se fazer uma avaliação das necessidades daquele estudante. Isso vale para qualquer sujeito, né? Mesmo para os estudantes que chegam na escola com o laudo, com um diagnóstico já fechado, é necessário uma avaliação pedagógica deste estudante. O que ele já sabe fazer, que habilidades ele já desenvolveu, o que ainda vai ter que ser
trabalhado. Então, sempre partindo da pessoa, do estudante, né? Uma questão, eu não sei se é de conhecimento de todos, né, mas eu acho importante citar, o termo que é utilizado atualmente é esse com o que nós estamos conversando, né, deficiência intelectual. Então, foi feita uma atualização já há algum tempo, não é mais utilizado deficiência mental, dependendo do ano, né, se busca aí um texto, uma pesquisa, né, de alguns anos, pode ser que encontre essa expressão deficiência mental, mas o termo utilizado atualmente é deficiência intelectual, né? E como um movimento, uma pauta das pessoas com deficiência, outros termos também deixaram de ser utilizados, né? Como, por exemplo, estudante com necessidade especial, né? Estudante especial. A gente ainda escuta, né, em alguns contextos, mas o termo adequado, o termo que se usa, né, atualmente é pessoa com deficiência, estudante com deficiência visual, né, estudante com deficiência física, né, porque antes de qualquer questão, é uma pessoa que está ali. E aí, pensando, né, na deficiência intelectual, a atualização desse termo, a utilização do termo intelectual, se deu também para melhor caracterizar, melhor distinguir essa condição da doença mental, do transtorno mental, que aí é de âmbito, né, da saúde mental, da psiquiatria. Então, a deficiência intelectual, ela se refere ao funcionamento do intelecto, né, mais especificamente. E aí, alguns professores podem estar falando, né, assim, eu tenho um estudante com DI que tem muita dificuldade para se alfabetizar, para ler, e realmente, né, o público, ele pode apresentar diferentes características, né, pensando nessa questão, tem condições que são mais leves, tem condições que são moderadas, e tem condições que são severas. Independente da condição, né, a escola possui o compromisso social de pensar em caminhos alternativos, né, e eu sempre faço a seguinte reflexão, quanto maior for a necessidade do aluno, a dificuldade, mais se coloca a necessidade das mediações, da intervenção, de que se pense o processo realmente voltado para aquele estudante, né? E voltando, né, na questão da teoria histórico-cultural, Vygotsky não desconsidera que há também uma dimensão biológica, né? Ele diz que essa relação biológica não é a única que perpassa o desenvolvimento desse indivíduo, né? Mas há também uma linha biológica e, inclusive, as funções psicológicas superiores, que tem relação com a linguagem, a memória, a atenção, né? Aquelas funções que são tipicamente humanas, elas também têm um suporte biológico, né? Mas o que ele fala que é muito interessante? O desenvolvimento humano ocorre pela relação, pela estreita relação, né, do que é biologicamente herdado e culturalmente construído. Não tem como se pensar em nenhum processo de desenvolvimento sem essa relação. Isso é para o estudante com deficiência, mas para a pessoa que não possui deficiência também. O meio cultural é fundamental nesse processo. E aí o que ele diz?
que nós precisamos olhar para a pessoa que tem a deficiência, e não a deficiência que tem a pessoa, né? Então, olhar para as possibilidades, e não para o que a pessoa não é. E aí focar, então, nesses caminhos alternativos, né? Que é pensar a educação de várias maneiras, esse processo educativo a partir das várias possibilidades, né? E aí, quando eu penso nisso, né, me vem muito a ideia de que as expectativas que nós temos em relação aos nossos estudantes vão estar vinculadas aos procedimentos de ensino, a como eu organizo a minha aula, o que eu vou considerar quando eu organizo, né, essa aula, os instrumentos de avaliação, e isso tem total relação com a profecia autorrealizadora, né, que é um conceito aí da psicologia, mas que as expectativas que nós temos, e isso os pais, os professores, né, pais, professores, pessoas que estão próximas a essa pessoa e não acreditam no potencial dela aprender, isso acaba lá, né, no fim de um processo, realmente fazendo com que a pessoa não invista, não interfira, né, pedagogicamente para que a pessoa aprenda. Então, algumas das dificuldades principais, né, claro que não é possível generalizar, né, cada pessoa de acordo com a sua história de vida, com o acesso que teve até o momento, pode ter se desenvolvido de forma diferenciada. Mas as dificuldades principais, então, são na questão de generalização, de classificação, de abstração, de comunicação, e aí tanto oral quanto escrito, né, todos esses itens que eu citei, todas essas dificuldades, elas vão influenciar no ambiente escolar, porque a escola trabalha muito nesse sentido, né, de abstração, de trabalhar com conteúdos, com conhecimentos que foram historicamente construídos, então são representações, tem, né, uma carga aí abstrata de generalização muito grande. Dificuldades também relacionadas à questão adaptativa de vida diária, de autocuidado, né, de higiene, enfim, são questões que o estudante pode apresentar, alguns vão apresentar em maior, né, maior grau, e aí a questão da alfabetização, da aprendizagem, da leitura, da escrita, que podem ser um desafio, né, inicialmente, mas que são muito importantes para esse sujeito, para que ele possa se inserir, né, na escola de fato, possa aprender os conhecimentos, os conteúdos e avançar aí nessas unidades curriculares, né. De modo geral, a pessoa com deficiência intelectual, ela tem um atraso, vamos dizer assim, né, no seu processo de desenvolvimento como um todo, né, então, ela foi uma criança que demorou mais tempo para aprender a falar, foi uma criança que demorou um pouco mais para engatinhar, para caminhar, né, então, por mais que a família não tenha tido ainda um diagnóstico, mas que são questões, né, são marcas de desenvolvimento. As crianças podem, né, de acordo com né, ter diferentes ali respostas, mas quando fica muito evidente que há ali um atraso em relação às demais, é importante já iniciar um processo de intervenção, de mediação, independente de ter ou não o diagnóstico, né, a estimulação precoce. Então, se a criança frequenta a educação infantil, é muito importante trabalhar, né, esse desenvolvimento integral da criança. Eu acho que, basicamente, são essas questões. Então, Ana,
Vamos seguir, então, já que tu falou sobre as dificuldades, agora vamos clarear sobre as possibilidades, então. Quais as possibilidades para o processo educativo desses estudantes? Certo. As possibilidades, elas têm ali total relação com a função social da escola, né? Que é, independente do processo educativo do estudante, da pessoa que está ali para aprender, buscar, pensar, propor, né, de forma coletiva a aprendizagem. E é muito interessante, muito importante pensar o processo deste estudante por uma perspectiva positiva, né? Pensar de que a ação do professor é fundamental. Às vezes, os estudantes não atingem, não chegam àquilo que o professor pensou inicialmente, né? Mas isso não desmerece o trabalho do professor. É importante que ele tenha um momento de olhar para a sua prática, fazer uma autoavaliação também. Mas como a gente vinha conversando, né, Luciane, a aprendizagem é muito individual, é muito singular. Então, vamos fazer esse movimento coletivo de pensar nas possibilidades para a aprendizagem do estudante com deficiência intelectual, que provavelmente a gente vai estar considerando toda a turma, todo o grupo, né? Então, eu tenho um roteirinho aqui que eu anotei algumas coisas, das quais eu estudei, das quais eu vivenciei como professora alfabetizadora. Eu trabalhei com estudantes com deficiência intelectual, com deficiência outras, né, mas vinculando aqui a deficiência intelectual e com síndrome de Down. E agora no IFSC, no setor em que eu atuo, nós fazemos o acompanhamento dos estudantes. Então, são sugestões, são proposições. A partir do que a gente abordar aqui, o professor vai poder pensar na realidade do seu aluno, no perfil do seu aluno, e propor outras, né, outras possibilidades. Então, fundamental, assim, algo que eu acho, que eu percebo, que eu observo, né, nessa minha experiência na educação, que o trabalho articulado entre todos os profissionais da escola é fundamental para qualquer proposta educativa, né? Ainda mais se essa proposta educativa é de educação inclusiva. Então, ela é um movimento coletivo. Não é possível, não tem um ambiente educacional inclusivo quando um professor é o responsável por aquele aluno, né? Quando a professora de educação especial é a responsável. Todos são corresponsáveis pelo estudante, né? Esse é o ponto central, talvez seja também o mais desafiador, né? De acordo com as nossas realidades de trabalho, professores que trabalham em mais de uma escola, nos 3 turnos, né? Nós sabemos de tudo isso, mas é fundamental. Então, professor de educação especial, os professores regentes ali das várias unidades curriculares, os gestores, os profissionais que atuam na coordenadoria pedagógica, né, os pedagogos, enfim, dependendo de cada estrutura da escola, a família, o estudante. Esse estudante, ele frequenta algum outro atendimento externo à escola, né? Por exemplo, ele tem atendimento com uma psicopedagoga, com uma fonoaudióloga, com fisioterapeuta. Então, essas redes de apoio são fundamentais, né? A educação inclusiva, ela acontece por meio desse trabalho realmente coletivo, quando todos param e podem olhar para esse estudante, para as necessidades, para o que já foi feito. É um trabalho de constante replanejamento também, né? O que ele está trabalhando
com a professora de educação especial no atendimento educacional especializado, como que vai ser esse trabalho daí com os professores das unidades curriculares na classe comum? Existe esse diálogo, né? Como que nós podemos qualificar cada vez mais o processo desse estudante? Então, isso vai perpassar os diversos profissionais, cada um com a sua especificidade, né, com a sua natureza ali de trabalho, mas sendo um trabalho realmente de equipe. São essas criações de rede, né, como alguns autores utilizam. Próximo passo, conhecer o estudante e a família. A família do estudante também é fundamental, né? Quais as condições de vida dessa família, né? Os pais conseguem dar um apoio em casa ou não? Eu tive a experiência, quando eu trabalhei com um estudante com síndrome de Down, e ele tinha, assim, uma dificuldade muito grande, mesmo com mediações, com intervenções, eu percebia como o ritmo de aprendizagem dele era muito específico, né? E aí, nesse contato com a família, ali na conversa, assim, a mãe manifestou que não era alfabetizada, né? Os pais não eram alfabetizados. Então, vejam, que possibilidades a gente vai criar também com essa família, né? Mas a responsabilidade de ensinar é da escola. Claro que se houver ali um contato, uma parceria com a família também auxilia e muito, né? Mas quais são as condições de vida desse estudante e da família? Ele tem acesso a livros, a computador? Como é que é realmente, né, as condições concretas de vida desse estudante? Quais os interesses, do que ele gosta, né? Tem algum personagem que ele gosta, algum esporte, algum instrumento musical que os professores podem, a partir disso, né, pensar na especificidade das suas unidades curriculares, mas considerando algo que seja do interesse e que vai possivelmente motivar, né, mais o estudante, considerando que a aprendizagem perpassa também pelas emoções, né, então aquilo que me motiva, que eu gosto, provavelmente vai atrair mais a minha atenção, vai fazer com que eu fique mais concentrado naquela atividade. O estudante frequenta o atendimento educacional especializado, como eu comentei, né, o que ele já sabe fazer sozinho? Quais as potencialidades dele? Quais as dificuldades? No que a escola ainda vai ter que focar, né, nesse processo educativo aí? Quais são os objetivos, né, de cada professor, para aquele semestre, para aquele bimestre, né, de acordo com a atuação aí de cada escola. Tem uma avaliação diagnóstica que eu acho muito importante que seja feita, e ela tem um pouco de relação com isso, de conhecer o estudante mais qualitativamente. Então, alguns professores chamam de sondagem, de avaliação diagnóstica, mas ela tem esse objetivo, né? No início do ano, no início aí de um processo educativo, de conhecer o estudante de forma mais individual e também a turma. Então, o professor pode elaborar ali e é uma atividade, né? Não tem nota, não é esse o objetivo. Mas elaborar, e cada professor, dentro da sua especificidade, o professor de geografia, de história, de matemática, questões, perguntas com diferentes níveis de complexidade. Quando eu atuei como professora, eu utilizava, né, isso, inclusive para o meu planejamento, né, e eu vi que foi muito, muito interessante, porque a proposta do meu planejamento daí tinha relação com o perfil daquela turma, né, então ter perguntas de nível de complexidade ali diferenciados, inclusive questões discursivas, né, que se o estudante, seja ele com deficiência intelectual ou não, tiver uma
dificuldade de interpretação textual ou uma dificuldade na escrita significativa, os professores daquela turma poderão atuar daí de forma mais direcionada, né? Então, para o planejamento do professor, isso é fundamental, né? E aí o professor vai poder conhecer realmente, né? Os diferentes níveis de aprendizagem na turma. As turmas são heterogêneas e sempre serão, né? Porque são constituídas ali por pessoas que têm histórias de vida, percursos diferentes, né? Essa ideia aí de uma média de alunos e que vai ser possível trabalhar, né, com essa média de forma homogeneizadora, ela tem relação lá com o ensino tradicional, né? Mas se a perspectiva é de uma educação inclusiva, o perfil daquela turma é que vai ser o preponderante para o planejamento, né? A relação é dos estudantes de aprendizagem, e aí como o professor vai poder introduzir o currículo, os conteúdos, né? E eu leio, observo, né, os professores que estão ali na educação básica e trabalham com estudantes com deficiência intelectual, podem ter tido essa experiência de, às vezes, o estudante não ter consolidado as habilidades de leitura, escrita, conhecimentos matemáticos ali nos anos iniciais e avançar, né, para o 5º, 6º, 7º ano, ensino médio, mas sem terem esse processo de alfabetização aí desenvolvido, né? E aí, nesse sentido, é realmente importante que seja um projeto da escola. Como a escola vai trabalhar essas questões? E muitas vezes não são nem estudantes com deficiência intelectual que avançam sem ter desenvolvido ali as habilidades de interpretação, compreensão textual, né? E esse é um desafio para a escola. Então, não é apenas do professor que está lá em sala de aula ou do professor de educação especial. Que ações a escola vai desenvolver, né? Porque são estudantes que têm um tempo de aprendizagem também diferenciados. Então, é uma corresponsabilidade de todos, né? E eu acho que esse é um ponto. Como que a escola vai se organizar para contribuir para o processo de aprendizagem desses estudantes? Com a democratização do ensino, eles estão atingindo níveis cada vez maiores de escolarização. E isso é fundamental, eles precisam atingir, né, têm o direito de atingir esses níveis, mas tendo acesso ao conhecimento. Então, pode ser... Oi? Aqui teve um comentário bem interessante. Oi, pode falar. Teve uma moça que fez um comentário aqui bem interessante sobre essa questão de adulto e tal. Professora, eu fui ter um diagnóstico com minha idade, 25 anos. Sinto que existe um grande preconceito por muita gente, entre aspas, não ver. Estudo em uma universidade e sou muito ativa. É como se o deficiente intelectual tivesse sempre que provar. Muito interessante essa fala dela, né? Nossa, muito interessante. E não temos mais como responsabilizar o estudante, né? Cada pessoa, cada estudante vai se desenvolver, vai aprender de acordo com as suas capacidades. Mas é uma questão que a escola, o professor, né? Mas eu sempre gosto de pensar como sendo uma questão da escola, né? O professor já é tão solitário, né, na sua atuação, e essa é uma questão que perpassa. Não podemos ver esse estudante avançando sem ter as habilidades mínimas de leitura, escrita, conhecimento matemático, porque ele vai usar isso na vida, né? Na escola, sim, mas ele leva isso para a vida, para as relações do dia a dia. E a gente tem o conhecimento de que todos podem aprender, mas desde que seja organizado, né,
esse percurso escolar, esse percurso formativo com oportunidades mesmo. E aí, nesse sentido, eu penso em duas possibilidades, né? Como cada professor, dentro da sua especificidade, dentro da sua unidade curricular, vai poder contribuir, porque ele também é corresponsável, né, do processo desse estudante. Então, como isso vai ser organizado em sala de aula, mas também pode ser, né, o estudante está no atendimento educacional especializado e ainda assim não dá conta, né? Na experiência que nós temos ali no IFSC, a gente tem observado que realmente o atendimento educacional especializado e mais um atendimento pedagógico talvez sejam necessários para trabalhar essa questão mais específica, mais pontual da alfabetização, né? Então, como que a escola pode organizar isso? Aí, considerando o trabalho com grupos menores, né? Número menor de estudantes ali no contraturno, enfim, mas é preciso se pensar em ações, né? É a responsabilidade social da escola. Esse estudante, ele pode ter o desejo de se inserir no ensino técnico, na graduação, então ele precisa ter desenvolvido aí esses conhecimentos basilares, né? Fundamental. E aí o que eu acho bem importante também citar é que os estudantes tenham ou não deficiência, vão encontrar desafios na escola, né? Desafios acadêmicos. Então, não se trata de suprimir ali os conhecimentos, de reduzir os conhecimentos, muito pelo contrário. Na perspectiva da educação inclusiva, a proposta é ampliar o repertório desses estudantes, né? Mas a questão é como que isso vai ser feito. Não tem como partir de que todos vão aprender igual e no mesmo tempo, né? Vai ser necessário a diferenciação dos procedimentos, né? E aí eu trago uma reflexão, né, para os professores, deixo aí essa reflexão. Que momentos da aula o professor pensa nos diferentes estilos de aprendizagem, né? Considerando no estilo visual, auditivo, sinestésico, né? E o que a gente conversava ali, né, dessa abordagem tradicional, não significa que uma aula expositiva, por exemplo, não possa ser utilizada, né? Dependendo do conteúdo, do objetivo do professor, pode ser que essa abordagem expositiva seja um recurso interessante, né? Mas não pode ser o único, né? Pode ser que para determinada proposta do professor ali, o instrumento avaliativo de prova escrita seja interessante também, mas não pode ser o único, né? Eu acho que a questão é usar das diferentes formas de ensinar, porque aí o professor vai atender ao maior número de estudantes também, né? Uma outra questão, aí bem específico do aluno com deficiência intelectual, né, professor? Procure tratá-lo de acordo com a idade cronológica que ele tem, né? Um estudante adolescente com deficiência intelectual é um adolescente. Então, procure não infantilizar, né? Conversar com ele como você conversa com outro estudante daquela faixa etária, né? Procurando ter, talvez, uma fala mais objetiva, mais direta, mas sem infantilização. Mais voltado à matemática, né? Muito importante trabalhar com a construção de número. Na pedagogia, né, nos anos iniciais, o professor trabalha nessa perspectiva de construção de número, partindo do concreto, né, e aí atingindo gradativamente a abstração. E aí vai, né, envolver as 4 operações, trabalhar com
a realidade do aluno, com condições mesmo, né, o que acontece no dia a dia, e que a matemática, ela está presente na nossa vida, né, o tempo todo. Então, trabalhar a partir dessas relações cotidianas é muito importante, mas não ficar apenas nisso, né, eu observo que, às vezes, o trabalho com estudante com deficiência intelectual fica nesse nível muito inicial da matemática. E, aos poucos, gradativamente, é importante introduzir, né, conceitos mais complexos. E aí, uma possibilidade é trabalhar com pensamento algébrico, com pensamento mesmo, né, algébrico, que vai possibilitar aí trabalhar com regularidade, com sequência, com generalização, com padrões. E isso, inicialmente, pode ser feito a partir do concreto, né? E esse trabalho com o pensamento algébrico, ele vai contribuir para a elaboração conceitual desse estudante, né? E aí a possibilidade de ir se inserindo conceitos mais abstratos, conceitos mais complexos também da matemática, né? E essa organização do pensamento algébrico, ela está em outras unidades curriculares também. Então, eu tenho visto algumas pesquisas nessa área, e é muito interessante, né? Tanto para o trabalho do professor de educação especial, que vai fazer o atendimento educacional especializado, ou algo mais direto, né, em sala de aula, que o professor possa também abordar com esse estudante. Outro ponto, entender o processo que levou o aluno a dar determinada resposta. Às vezes o estudante não chega na resposta correta, né? Mas qual foi o pensamento, qual foi o passo a passo, o que ele considerou para dar aquela resposta, né? Porque assim o professor vai poder entender um pouquinho mais onde está o erro, onde está a dúvida, e como que o professor vai poder realmente intervir para que o aluno avance, supere, né, essa dificuldade. Um outro ponto é o uso de materiais concretos, de exemplos concretos, palpáveis, né, como um processo para que o aluno consiga gradativamente abstrair, né? É também o papel da escola auxiliar, ajudar o aluno a pensar, né? Então, inicialmente, isso inicia com um material mais concreto, que eu posso ver, que eu vou ter a interação ali, talvez, de tocar, mas atingindo níveis gradativos, né, de abstração. E aí, se o Gabriel puder incluir aí a imagem, para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa questão da importância dos materiais concretos, da manipulação, do trabalho, né, a partir dessas experiências concretas, habilidades, né, ali multissensoriais que o aluno possa desenvolver, vendo, ouvindo, mas aprender fazendo. E aí essa imagem que está ali na tela é do homúnculo, né? É um conceito, algo que vem da neurociência, mas que pode ser utilizado, que é fundamental que seja utilizado na educação, aí nos vários níveis de ensino, porque ele trata dessa relação, né, entre o corpo, o cérebro e a aprendizagem. Então, essa imagem que vocês estão visualizando aí, que é um homem com as mãos, né, grandes, o lábio grande, é a forma como o nosso corpo está mapeado no córtex cerebral, né, a proporção, ela é mapeada no córtex com base na inervação, na sensibilidade. Então,
quando a gente toca, não sei se vocês já perceberam, se algum aluno já deu esse retorno, provavelmente sim, né? Quando eu toco, quando eu pego, eu aprendo mais fácil. E isso tem uma explicação, né? De que tem mais neurônios responsáveis por levar essa informação ao cérebro. E isso é muito perceptivo da criança, do bebê, quando ele começa a explorar o mundo, explorar o ambiente, ele pega algum objeto com a sua mãozinha e leva à boca, né? E isso, aos poucos, a escola vai perdendo essa relação do corpo, do movimento, né? Não é possível, né, para uma criança, pensando ali na infância, ficar as 4 horas de um dia sentada apenas. Então, vamos mobilizar atividades que ela possa ser ativa, possa fazer, né, para aprender, vai manipular. Tem a relação da memória motora também, que é a memória é uma das dificuldades também, né, da pessoa com deficiência intelectual. Então, quando tem um movimento associado de algo que eu vivenciei, que eu fiz, é mais provável que essa informação vai ficar retida, né, na minha memória. Então, essa relação do corpo, do cérebro para a aprendizagem, eu utilizei na minha pesquisa de mestrado, né, a minha orientadora, Juliane Fischer, ela estudou, né, essa relação e criou algumas atividades, que são atividades lúdicas, né, tem essa vivência de serem lúdicas, de inserirem a criança no fazer, no brincar, e a partir disso aprenderem. Então, eu utilizei isso na alfabetização, quando eu trabalhava com crianças ali no processo de alfabetização e letramento. Então, a partir deste conceito, né, do homúnculo, transpor. Então, a Ana, acho que caiu a imagem dela e o som. Então, vamos aproveitar para descrever a imagem, porque com certeza deve ter deficientes visuais acompanhando a nossa live. Então, vamos descrever a imagem. A imagem é de um ser humano que dá destaque para as duas mãos, que são mãos maiores que o normal, e a boca, que são maior também. E a Ana estava citando que a prática, o tocar, é onde que a criança mais aprende. Vamos só dar uma guardadinha para ver se ela consegue retornar. Oi, pessoal. Estão me vendo? Oi. Conseguiu retornar, Ana? Ah, gente, desculpa, eu não sei o que aconteceu, mas caiu, né? Voltamos então. Tá. Então, eu estava descrevendo a imagem, porque com certeza deve ter deficientes visuais nos acompanhando, né? Daí a gente tinha que descrever a imagem, eu descrevi que as mãos são maiores, a boca é maior. Isso é uma representação de como as diferentes partes do nosso corpo, né, estão mapeadas no cérebro. Então, as mãos têm uma
representação muito grande, e a boca, né? Mas é um formato ali de um homem, né? Mas isso se relaciona independente do gênero, né? Mas é a forma como essa relação sensorial, né, do nosso corpo. Então, com base neste conhecimento, que aí foi extrapolado, né, para a área da educação, aqui na área daí da alfabetização, né, foi proposto, eu fiz a pesquisa com estudantes com síndrome de Down, que tem deficiência intelectual, né, então eles estavam ali nesse período de alfabetização, e foi bem interessante, porque as atividades, elas envolvem, né, a participação ativa do aluno, então eles participaram na elaboração realmente de todo o processo, né, e basicamente o que é utilizado? Atividades práticas, por exemplo, a massinha de modelar, e aí foi feito com aluno, massa de modelar, argila, gesso, materiais que a criança possa manipular. E aí, a criança estava aprendendo, né, o traçado das letras, o nome das letras, a construir palavras. Então, tinha essa relação de perpassar o processo mesmo, né? Todos os estudantes participavam. É uma proposta de que seja realizado realmente pela turma, né? Estudantes que estão, já consolidaram ali as habilidades de leitura e escrita, vão trabalhar com outras questões. Podem escrever um texto, fazem as palavras, mas a partir disso escrevem frases, trabalham com texto, com interpretação textual, enfim, é pensar o processo educativo dos estudantes de acordo com as necessidades que eles apresentam. E aí uma possibilidade é trabalhar em pequenos grupos, né? Então, dividir a turma de acordo com o nível que eles apresentam, as crianças que estão aprendendo ainda a letra, o traçado, a construir palavras, vão ter daí uma mediação do professor, e outros podem, a partir daquele tema, né, que isso é muito importante, ter a relação com um projeto que o professor está desenvolvendo, não são atividades descontextualizadas, são atividades que partem, né, de um planejamento, de um tema único, mas que aí o professor trabalha de acordo com a capacidade, o nível em cada estudante está. Então, envolvia principalmente, né, essa relação de fazer, e aí, massa de pão, então se fazia a receita de pão com as crianças, tendo, né, todo o cuidado ali de higiene, tinha a experiência de modelar as letras, e aí eu trabalhava com métodos mistos, né, partindo da realidade da criança, partindo dos textos, né, sempre, mas trabalhando com habilidades também de relação de consciência fonológica, né, para esses estudantes com quem eu trabalhei, esse trabalho foi bem direcionado e surtiu resultados bem positivos, né, trabalhando com consciência fonológica, consciência fonêmica também, mas trabalhando a partir dos textos, né, porque a proposta é ampliar o repertório, que eles tenham acesso ao texto, porque o texto é uma leitura, né, é uma atividade social também, e estar alfabetizado, passar pelo processo de leitura, de escrita, de conhecimento matemático, né, é um ato também político. Então, é fundamental para todos os estudantes, né? E aí, partindo dessas experiências práticas, eles vão construindo, vão aprendendo, e é uma aprendizagem realmente partindo do concreto, né? Mas considerando a escrita também. Então, depois dessas vivências, que eram práticas, os estudantes faziam o registro
espontâneo, a escrita espontânea daquilo que eles tinham vivenciado, né? Que a escrita representa a abstração para a criança, então também é importante. Outras atividades ali, né, que foram desenvolvidas, jogo da bolinha, alfabeto móvel, utilizando aí materiais que as crianças traziam de casa, né, como garrafa, tampinha de garrafa, caixa de ovo, copinhos, bilboquê, garrafa mágica, e aí eles exploravam diferentes níveis dentro da alfabetização e do letramento, né? Essas atividades, elas estão neste livro, né? Elas têm essa relação entre o cérebro, o corpo e a aprendizagem. Eu estou exibindo aqui, então, é um livro na cor laranja, a capa tem a cor laranja, com a frase, aqui o título, né? Alfabetização ao encontro das suas mãos, ao alcance das suas mãos, na cor azul, e aí ao redor, assim, do título tem várias mãozinhas, né? Simulando que essa aprendizagem, ela perpassa esse fazer também, esse aprender fazendo. E então era vinculado a essa experiência, né? A criança vivenciava na prática, tinha o momento da escrita, e isso também tem relação com a memória motora, né? Algo que eu venho estudando também, mais recentemente, tentando aprofundar, é o desenho universal de aprendizagem, que para o professor lá na sala de aula é uma perspectiva de trabalho que vai considerar o estudante com deficiência, mas todos os demais, né? O desenho universal da aprendizagem, o DUA, ele apresenta a antecipação das diferenças humanas e propõe que o planejamento e a execução dos recursos educacionais possam atender o maior número de estudantes possível, né? Então, nessa perspectiva, o estudante com deficiência tem acesso ao mesmo currículo, com estratégias de diferenciação que vão ser disponibilizadas para toda a turma. Então, eu entendo que dialoga com essa proposta, né, de uma educação inclusiva, e vai pensar nessa turma como um todo, mas considerando as necessidades e as especificidades de cada estudante. Então, já estou chegando aqui no fim, né, mas uma outra questão que eu acho importantíssima é que as escolas, que os professores possam compartilhar as experiências que eles têm realizado com seus estudantes e que estão sendo exitosas, né? Sempre no sentido de, a partir daquela experiência, outros professores possam pensar também em possibilidades. Então, tanto em nível da escola ou entre escolas, né, pensando assim numa rede municipal, mas o compartilhamento dessas experiências que estão dando certo, que estão promovendo a aprendizagem dos estudantes, pensar realmente nas possibilidades, né? E tem um trabalho, a tese da professora Maria Silvia Cardoso Carneiro, que é uma professora da UFSC, que tem o título Deficiência Mental como Produção Social, uma discussão a partir de histórias de vida de adultos com síndrome de Down. E ela aborda adultos com síndrome de Down que romperam com o prognóstico da deficiência intelectual, que se inseriram na universidade, que se inseriram no mundo do trabalho, e eu acho que é um trabalho muito interessante, né, está nas referências ali ao final, e eu acho que auxilia, né, que o professor possa vislumbrar que é sim possível que esse estudante chegue na universidade, né, se insira no mundo do trabalho como qualquer outro estudante, né, fica como sugestão de leitura. Então, Ana, tem umas perguntinhas aqui
Uhum. Gostaria de... Tá, Luna Mendes. Tenho muita dúvida quanto às prerrogativas da educação inclusiva dentro das escolas privadas. Suas exigências e como ocorre a relação de acompanhar esse processo inclusivo, de qualidade e também suas práticas. Como que podemos entender as leis que fundamentam as escolas e como cobrar das instituições privadas? Interessante, né? A questão do acesso dos estudantes com deficiência à escola comum é um direito, né? É um direito do estudante. Então, a escola, seja ela pública ou privada, ela precisa dar as condições de que todo e qualquer estudante, né, que esteja matriculado, consiga acompanhar. Então, a legislação brasileira, ela é muito avançada, né, em termos de garantir o direito à educação, e a escola privada não está livre de garantir as condições necessárias, adequadas, de acesso e mais do que isso, né, além do acesso, a aprendizagem desses estudantes. E isso é uma perspectiva de escola inclusiva, tem relação com que sociedade nós queremos, que sujeitos nós queremos formar, né? E eu acredito que nenhuma escola tem como projeto de sociedade a exclusão, né? Mesmo independente de ser privada, de ser pública, né? Ela precisa estar alinhada a uma educação realmente para todos. Então, tem aí o rigor da lei, ele não, por si só, ele não faz a inclusão lá na ponta acontecer, mas esse estudante tem direito e a família tem, né, todas aí as possibilidades, o amparo legal para requerer o atendimento adequado para esse estudante. Outra pergunta aqui da Denise Seriani. Vejo que em São Paulo existe uma grande dificuldade para desenvolver um programa pedagógico para adultos com deficiência intelectual. Ana, você poderia falar um pouco sobre as propostas educacionais para este público adulto? Ela está tratando sobre a educação de jovens e adultos, será? Provavelmente. Provavelmente, né? Eu vou comentar, assim, a experiência que a gente tem tido no IFSC, né? Eu trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina, aqui em Campos Florianópolis, e nós temos recebido estudantes com deficiência já há muito tempo, né? A lei de 2016, a lei 13.409, de 28 de dezembro de 2016, ela dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência no ensino técnico e ensino superior, né? Então, o Campus Florianópolis já tinha estudantes com deficiência anteriormente a essa lei, mas o número cada vez cresce mais, porque os estudantes estão tendo acesso, né, a níveis mais elevados de escolarização. Desse contato que nós temos com os estudantes no acompanhamento, a gente tem visto como é importante esse trabalho articulado. Então, independente de ser na EJA, né, qual for o nível, precisa se conhecer, então, quem são esses estudantes, né, o que eles já desenvolveram, porque se são adultos, parte de um conhecimento de mundo, né? Esses estudantes já tiveram aí tantas experiências. Então, o que é possível fazer para que eles aprendam agora os conhecimentos sistematizados? Né? Então, esses estudantes são alfabetizados? Como é que esse nível, né, de consolidação das habilidades de leitura, escrita, né, conhecimentos matemáticos? E aí, a partir disso,
pensar em como cada professor, dentro da sua unidade curricular, vai poder contribuir, né, para esses estudantes, para a aprendizagem, né, dessas pessoas. A escola ali que eles frequentam tem uma sala de recursos multifuncional, tem um professor de educação especial que possa acompanhar, né, trabalhar questões específicas no atendimento educacional especializado também, porque o atendimento educacional especializado, a educação especial, ela é transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, né? Então, os estudantes na educação de jovens e adultos, como, né, a gente está entendendo que ela está falando desse público, também tem o direito, né? Então, é um trabalho articulado, é voltado para as necessidades dos alunos, né? Trabalhar com o que eles trazem de conhecimento da realidade, das vivências, trabalhando nessa relação também com o concreto, com o aprender fazendo, com estratégias diferenciadas. Não tem uma receita, né? Mas tem esses fundamentos, esses pressupostos de que a gente pode pensar que são estudantes que vão aprender, né, mas que com certeza precisa desse trabalho mais voltado para o que eles já desenvolveram e para as dificuldades, para tentar sanar essas dificuldades. Então tá, basicamente foram essas perguntas aqui, e agora você queria deixar as tuas considerações finais? Sim, não sei se tem mais alguma coisa. Quero muito agradecer ao Campus Araranguá, né, essa conversa que a gente iniciou aqui é um ponto de partida, né, então se algum professor, se algum profissional que estava escutando desejar continuar conversando para que a gente possa aprofundar, nesse momento nós fazemos escolhas, né, de abordar determinados assuntos, então algo que eu não tenha contemplado, ou que eu comentei e não foi aprofundado, né, e vocês tiverem interesse, podem me mandar por e-mail, né, e o que eu acho fundamental, né, gostaria de deixar assim como um resumo da nossa conversa, uma reflexão, né, que os estudantes com deficiência intelectual, sejam eles crianças, adolescentes, adultos, que eles possam sonhar, que eles possam ter projetos de vida como qualquer outra pessoa, né? E, sem dúvida, a escola não vai conseguir sozinha resolver todos os problemas, né? Eu acredito que tem questões aí micro e macro estruturais que perpassam esse processo, mas sem dúvida, né? Certamente, se o que nós almejamos é uma sociedade inclusiva, equitativa, plural, que realmente dê oportunidades para todos, isso perpassa a escola, né? E o professor tem um papel fundamental, né? Para que os sonhos, os projetos de vida e tantas outras questões, né, que o estudante possa almejar, realmente se concretizem, né? Então, eu acredito nesse trabalho mesmo articulado, que a gente possa avançar cada vez mais para esse projeto coletivo de educação inclusiva. Então, agradeço, boa noite para a Luciane, para a Jaqueline, para o Anderson, para o Gabriel, aí do Campus Araranguá, e a gente inicia essa conversa e podemos aprofundá-la por e-mail, né, nas minhas redes sociais também. Boa noite para todos, então, né? Ô, Ana, a gente quer agradecer muito a tua participação, que prontamente aceitou o nosso convite. Quero também agradecer aos colegas intérpretes, a Jaque e o Anderson, que estiveram presentes aí na live com a gente, a todos que estiveram nos assistindo, e ao Gabriel também, que está no suporte lá, né? Nosso muito obrigado. Queria avisar também que a live fica disponível no Facebook do campus Araranguá e no canal do IFSC do YouTube. E é isso. Queríamos já
de antemão, já convidar para a próxima live, que será na segunda-feira, todas as segunda-feiras, às 19 horas, com o professor Fábio Evangelista, sobre acessibilidade, sobre cadeiras de roda, que é um projeto que é construído ali no IFSC de Araranguá. Muito obrigado, Ana, pela sua disponibilidade. Boa Imagina, noite. e desculpa por ter caído, eu não sei o que aconteceu, mas acontece, né? A gente está vivendo essa excepcionalidade e acontece de cair. Mas foi muito bom, muito bom. Obrigada mesmo, gente. Obrigada, muito obrigada. Tchau.